que te traz aqui? O que te moveu a estar aqui, que não te moveu a estar em algum outro lugar que não fosse aqui reunido como igreja? Por que você, e aí pelo menos você deveria estar fazendo isso, né? Por que você e eu, nós lemos a Bíblia e somos chamados de crente? A igreja é importante? A nossa igreja aqui, onde ela está situada, onde ela está localizada, ela é importante? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? São questionamentos que nós precisamos nos fazer. Se você ainda não o fez, eu te convido a fazê-lo, porque esses questionamentos nos trazem respostas, e essas respostas nos trazem alguns entendimentos, e nós precisamos descobrir quem nós somos, para entender o nosso papel e saber o que fazer. A igreja, a existência da igreja, queridos, ela é relacional. A igreja, ela existe para se relacionar, e esse relacionamento, ele se dá com 3 públicos diferentes. Então a igreja, ela existe para se relacionar. A existência da igreja é relacional, e ela se relaciona com 3 públicos diferentes. A igreja, ela se relaciona com Deus, a igreja, ela se relaciona entre si mesmo, e a igreja se relaciona com o mundo. E como a igreja se relaciona com esses 3 públicos diferentes? De que forma que a igreja se relaciona com Deus? De que forma a igreja se relaciona entre si mesmo? E de que forma a igreja se relaciona com o mundo? É isso que nós veremos na manhã de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre o tema igreja, um corpo unido em relacionamentos. E para a gente começar a tratar desse assunto, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, eu estarei fazendo a leitura do versículo 19 em diante, e eu convido os irmãos que estejam acompanhando em suas Bíblias, e não fecha não, deixa ela aberta aí, que a gente vai discutindo algumas coisas no decorrer da exposição. João capítulo 4, versículos 19 em diante diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que te falo. Queridos, a igreja, ela se relaciona com Deus através da adoração. A maior missão da igreja é a adoração. A igreja existe para adorar a Deus. Apesar que muitos acham que a missão principal da igreja é fazer missões, mas eu vos digo que a missão real da igreja não é fazer missão. Nós somos chamados, nós somos salvos, nós somos eleitos, nós somos resgatados e regenerados para adorar a Deus. Missão é a principal, vamos dizer assim, ferramenta para salvar os adoradores que estão perdidos. Tanto que o lema do Perspectiva é para que todos o adorem. A intenção é pregar o Evangelho para que pessoas conheçam a Cristo e eles se tornam adoradores como nós já o somos. A adoração tem centro Deus. O foco principal da adoração é Deus, não é o homem. Por isso que a missão principal da igreja é adorar a Deus.
Qual é a pergunta do Catecismo Maior e do Breve Catecismo? Qual a função principal do homem? Glorificar a Deus. A missão principal da igreja é adorar a Deus. E vejamos aqui, nós temos alguns pontos importantes para falar sobre essa adoração. Em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 6, diz: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado do trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões prostraram diante, os 24 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A adoração, queridos, é centrada em Deus. A adoração é baseada em Deus. Apocalipse descreve aqui uma igreja que está adorando aquele que está assentado no trono. Ele é soberano, Ele é santo, Ele tem as rédeas da nossa história em tuas mãos. Ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Ele é o centro do louvor. Apocalipse descreve uma igreja que está adorando o Cordeiro que foi morto, mas que reviveu, que venceu a morte, ressuscitou e hoje está vivo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro dos 7 selos. Esse é um ponto da adoração. Deus é o centro da adoração. A adoração, ela não tem a ver ela tem a ver com o conteúdo e não com a forma. O que importa é como nós estamos adorando e não da forma. Nós não temos na Bíblia uma liturgia, não temos uma liturgia bíblica para adorar. Nós temos sim, em vários textos da Bíblia, dizendo que existe um povo, existe um Deus. Existe um povo que adora a Deus com sinceridade, verdade e alegria. Então não há um ritmo, não há uma sequência. Quando a gente fala numa liturgia, a liturgia ela é uma sequência. Isso que nós tivemos antes de chegar no momento do estudo foi uma liturgia. Tivemos um momento de leitura, tivemos um momento de cânticos, tivemos um momento de adoração e agora o momento da exposição. A adoração não é como você dá uma partida num carro. Você vira a chave, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira e agora já estou no ritmo de adoração. Não. A adoração, ela é um estado constante. A adoração, ela não tem que ter início e fim. A adoração, ela tem que estar em nós em todo o tempo, e tudo que nós fazemos, tudo que nós dissemos, tem que ser em adoração a Deus. O culto, ele não é um show, por isso que não é uma forma de adoração. O culto, ele não é um show, mas também ele não é um funeral. O culto, ela não é uma apresentação para ser vistas pelos homens. O culto, ele é um momento em que a igreja se reúne em um só corpo, todos em uma só voz, em um só pensamento, prestarem adoração ao nosso Deus. Jesus, ele faz algumas explicações para essa mulher samaritana. Quando nós olhamos aqui o título proposto, pela Sociedade Bíblica, na tradução, diz a verdadeira adoração. E aqui Jesus vem questionando e abrindo um diálogo, se relacionando com essa mulher através do diálogo, e ele traz algumas explicações para essa mulher, e ele começa dizendo para a mulher o que não é adoração. Jesus fala para ela que a adoração não é centrada em lugares sagrados. Quando nós vemos
no versículo 20, o questionamento que ela começa a fazer a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que deve adorar. E Jesus responde a ela: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Adoração não é centrada em lugar. Não existe um local exato, específico. Eu só adoro a Deus, só estou em adoração a Deus quando eu estou dentro do templo do Senhor. Jesus diz que não é nem neste monte, nem naquele. Não existe um lugar mais sagrado que o outro. Não é um lugar que autentica, não é um lugar que valida a adoração, mas sim a atitude do adorador. Não importa o lugar em que você esteja, o que importa é o que está no íntimo do seu coração. Outra coisa que Jesus diz para aquela mulher é que a adoração, ela não é sem entendimento. No versículo 22, Jesus fala para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus, eles já tinham, vamos dizer, essa vantagem à frente daqueles que eram considerados gentios, porque eles conheciam, eles tinham a profecia e haviam conhecido a Cristo, já haviam visto Cristo. Aqueles que já tinham sido reconciliados com Deus através de Cristo, já conheciam, adoravam a Jesus Cristo, porém, eles não conheciam. Os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Era uma liturgia desprovida, uma liturgia vazia de conhecimento e de entendimento, o que nos leva a pensar que era mais um ritual vazio de compreensão, onde as pessoas iam, falavam, sentavam, falavam, ouviam, levantavam, iam embora e não fazia nenhum sentido porque não conheciam. Quando eu comecei a parar e raciocinar nisso aqui, eu fiquei imaginando que essa liturgia vazia de conhecimento, entendimento, eu me deparava numa sala de física, em que eu chegava na escola, entrava na escola e o professor começava a falar aquele monte de número lá, eu ouvia aquilo tudo, falava assim, legal, bacana, mas saía daquela porta ali, já não lembrava de mais nada, não entendia nada, que eu não sabia do que ele estava falando. Sim, irmã Cida. É uma diária. A irmã Cida falou para os que estão na transmissão, né, que ela viu de uma pregação, uma vez numa escola bíblica dominical, de um pastor mais idoso, e que a adoração é a vida, e a vida é a adoração. Ou seja, a nossa vida é uma adoração constante. Por isso da importância de nós conhecermos, termos entendimento de quem nós estamos adorando. Porque se nós estamos adorando ao nosso Deus, verdadeiramente o Deus, conhecendo a sua vontade, a nossa vida é uma constante adoração. Não há como a gente desvincular. Nós adoramos a Deus através do nosso serviço, nós adoramos a Deus quando nós estamos na escola estudando, nós adoramos a Deus quando nós estamos lavando a calçada da nossa casa e o nosso vizinho está vendo as nossas ações. A nossa vida, ela é inteiramente para adorar a Deus. E a adoração precisa ser com entendimento. Uma outra coisa que Jesus fala para aquela mulher, ele informa para ela, dizendo que a adoração, ela não é descentralizada da pessoa de Cristo. Quando nós vemos o versículo 25, diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, respondendo a mulher: eu sou eu que estou falando com você, que é esse Messias. E aí, se ela não sabe quem é o Messias, como nós vimos o missionário Renato falando isso domingo à noite, aqui, aqueles que estavam aqui, viu, quando o missionário Renato falou que os samaritanos, eles adoravam aqueles que eles não conheciam. Então essa adoração não tinha como ela ser viva e eficaz, verdadeira. Eles não estavam vivendo a adoração correta.
ou na verdade não estavam vivendo em adoração, porque se você não conhece aquilo que você está adorando, a sua adoração não é centralizada aonde devia ser centralizada. A nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. O culto não é para agradar os homens. A música, ela não é entretenimento para os homens, muito pelo contrário. A música, ela vem do céu e para o próprio céu, ou seja, a música vem de Deus e ela é para o próprio Deus. Quando nós lemos em Salmos, no capítulo 40, versículo 3, diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. O próprio Deus nos coloca um novo cântico nos nossos lábios, o próprio Deus move o nosso coração à adoração, para que nós o adoremos. O nosso culto, o nosso louvor, o nosso cântico não é para agradar e entreter aos homens. A nossa adoração, ela é para agradar a Deus. Mas Jesus, ele também explica para essa mulher o que a adoração é. A adoração, ela precisa ser bíblica e sincera. Versículo 24, Jesus diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso culto, ele só tem duas formas para ser, queridos. Ou o nosso culto, ele é bíblico, ou o nosso culto, ele é anátema. Anátema é maldição. Então, o nosso culto, ele tem que ser bíblico, porque se ele não for bíblico, ele é anátema. E em Gálatas, deixa eu achar Gálatas aqui. Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim à igreja da Galácia: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, ou seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldição. A Bíblia, ela nos traz todo um conhecimento, todo o entendimento do ser de Deus, de quem é Deus e de como Deus deseja ser adorado. Se nós levamos o nosso culto, a nossa adoração a algo que não está contemplado na Bíblia, não é culto, é anátema. E nós precisamos nos atentar e tomar muito cuidado com isso, porque as igrejas têm se voltado a coisas mirabolantes, as coisas espantosas, em nome de uma adoração, mas que muitas vezes, líderes, pessoas, a igreja, está trazendo maldição para o seu meio, porque está querendo fazer coisas que não existem, não são citadas na Bíblia, em nome da adoração. Homens e mulheres satisfazendo os desejos do seu coração, em nome de uma falsa adoração, para massagear o próprio ego. Deus, ele não se impressiona com o glamour, Deus não se impressiona com os requintes, Ele se impressiona com a aparência. Ele busca aquele que o adora no seu íntimo. Ele não olha as quatro paredes, ele olha o nosso coração. A adoração, ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Ela precisa ser com fervor. Eu estava falando sobre esse ponto com os nossos adolescentes há um tempo atrás. Talvez Manuzinha e Gustavo possam lembrar disso. Mas eu fico pensando, eu quero trazer algo que retrata muito bem o nosso país. Nosso país é conhecido como o país do futebol. Agora pense, queridos, como seria um culto na igreja, um culto de louvor e adoração, todos ligados em Cristo, sintonizados em Deus, adorando em Espírito e verdade, e adorasse a Deus e vibrasse a Deus do mesmo jeito quando estão dentro de um estádio de futebol. Eu fico impressionado vendo alguns vídeos de torcidas organizadas, em como que aquilo só de ouvir pela televisão nos torna vibrante, de vontade de estar lá no meio, gritando o gol do time, vibrando, torcendo com aquelas pessoas que estão ali. Mas agora pense, se o fervor da igreja, se nós como igreja, nós nos portássemos da mesma maneira em adoração ao nosso Deus.
Nosso culto, ele não é um culto frio, ele não pode ser um culto frio, um culto árido, um culto seco, um culto sem vida, um culto xoxo. Ele precisa ser em espírito e em verdade. E não venha dizer que o culto está frio porque o ministério de louvor não cantou tal música. O culto está frio porque o pastor não falou dessa maneira e coisa. Não. Quem presta o culto e adoração somos nós. Se o nosso coração está frio, se o nosso coração está árido, se o nosso coração está seco, se o nosso coração está choco, a nossa adoração vai ser sem vida. E essa não é a adoração que Deus espera. Deus espera de nós uma adoração viva, cheia de alegria, cheia de adoração, fervor, vibrante. Quando a igreja vive uma adoração sincera, ela vive um relacionamento verdadeiro com Deus. E é dessa maneira que a igreja se relaciona com Deus. A igreja se relaciona com Deus através da adoração. A igreja, ela se relaciona entre si mesma. Mas como que a igreja se relaciona entre si mesma? A igreja, ela se relaciona entre si através do discipulado. E eu gostaria de convidar os queridos que abrissem suas Bíblias comigo lá no livro de Efésios. Agora a gente vai sair um pouquinho do livro de João e nós vamos lá para o livro de Efésios, e nós vamos ver aqui algumas coisas de como a igreja se relaciona entre si mesma. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plena plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por pontos de ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuar o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A igreja, ela se relaciona entre si através do discipulado. Lutero, em 31 de outubro de 1517, proclamou o sacerdócio. Sacerdócio, ele é o ofício, uma tarefa de todos os crentes. Há 504 anos atrás, e esse ano nós vamos completar 505 anos da Reforma Protestante, Lutero proclamou o sacerdócio de serviço de todos os crentes. Mas, depois desses anos todos, a estrutura da igreja, ela nega tudo isso. Nós precisamos de uma nova reforma para devolver aos leigos, aos inexperientes, aos membros comuns da igreja, a sua função de ministros de reconciliação. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo, de sorte que sois embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exortasse, rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores de Deus. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que leva a mensagem da sua autoridade a uma outra autoridade. É aquele que traz a mensagem de alguém a outra, aquele que representa o seu país em outro país. E nós, como embaixadores, nós somos embaixadores de Deus, embaixadores da reconciliação. De sorte que somos embaixadores para anunciar a palavra de Deus, para que eles possam se reconciliar com Deus. Para essa obra, para esse serviço, nada melhor do que os membros leigos da igreja, os membros comuns. Queria fazer um parênteses, queridos. Leigos é uma maneira de dizer somente aqueles que não são oficiais, aqueles que não são lideranças, tá? Não é uma patente menor ou mais inferior do que os outros, é só uma forma de expressão, ok?
Os leigos são as melhores ferramentas para a gente poder fazer isso. O crescimento espantoso da igreja da Coreia, que muitas vezes nós já ouvimos falar sobre aqui, o pastor comentando, o missionário Natanael às vezes comenta sobre a igreja da Coreia, ela se dá justamente ao treinamento, ao discipulado dos leigos, para que eles possam testemunhar lá fora. A igreja de Deus, ela não é apenas uma multidão, um ajuntamento, mas ela é um corpo, e esse corpo muito bem coordenado, onde cada um exerce a sua função e cresce mutuamente em entendimento, conhecimento e maturidade. A igreja, ela existe para nutrir e discipular os crentes. Este é o ponto central, por exemplo, da doutrina de Calvino. Uma igreja que cresce junto, discipulando uns aos outros, para que todos possam testemunhar em unidade da graça de Deus. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é o mesmo que entregar uma pessoa a Satanás. Estar fora desse ajuntamento, estar longe da igreja, é o mesmo que entregar uma pessoa a Satanás, porque essa comunhão, ela nos protege, essa comunhão, ela nos fortalece, essa comunhão, ela nos instrui, essa comunhão, ela nos discipula a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele traçou uma estratégia para que isso pudesse acontecer. De que forma? Nós vemos que o primeiro ponto da estratégia a gente acabou de ler aqui no versículo 11 do capítulo 4. Deus deu pastores à igreja como mestre, e Ele mesmo concedeu, versículo 11 do capítulo 4, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Segundo ponto da estratégia de Deus para que isso acontecesse, Ele nos deixou a Bíblia como conteúdo de ensino, como o próprio apóstolo Paulo orientou a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, esses dois versículos são muito conhecidos da igreja. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um outro ponto específico da estratégia de Deus para que isso aconteça, um discipulado unido, a igreja toda trabalhando juntas, se discipulando um outro, fortalecendo, repreendendo, conversando, instruindo. Ele nos deixou um excelente método de ensino. E esse método de ensino está registrado em Colossenses, no capítulo 1, versículo 28 e 29, quando Paulo diz: o qual nós anunciamos, e aí ele começa, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, a toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigando e esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A estratégia de ensino, um método de ensino excelente, queridos, ele constitui em advertir, ensinar, se afadigar, gastar tempo, realmente fazer até se cansar, até as energias se esvairir, e esforçar ao máximo, esforçando-me o mais possível. Deus, Ele levantou pastores e mestres, deixou a Bíblia como um modo de ensino, como conteúdo de ensino, e nos deixou esse excelente modo, um método de como deve ser aplicado esse ensino. A igreja, ela é um corpo que tem muitos membros, e cada um tem a sua função. Cada membro exerce o seu trabalho. Mesmo os membros que não aparecem, eles têm uma função fundamental no corpo de Cristo. Os nossos membros, por exemplo, nosso corpo, a gente não vê o coração, mas se o coração parar de exercer a sua função, o que acontece com o corpo? A gente não vê um rim, mas se o rim parar de fazer a sua função, o que acontece com o corpo?
Da mesma forma, é a igreja o corpo de Cristo. Não é o fato de porque eu não sou uma liderança de um ministério, que eu não faço parte da diretoria da sociedade interna, eu não sou um diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não exerço nenhuma espécie de liderança na igreja. E aí eu abro um parênteses, como diz o pastor, né? Abro um parênteses. Todos nós como servos de Deus, somos líderes de ofício. Por que eu falo isso? Qual é o papel do líder? Discipular, ter seguidores e discipular, passar para frente o conhecimento. E nós, como servos de Deus, nós somos líderes de todos que estão à nossa volta, porque nós temos um papel de discipular aquele que necessita receber um discipulado de Cristo. Fecha o parênteses. Mesmo aquele que não exerce um papel de liderança afinco atual na igreja, tem o seu papel fundamental. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, Paulo diz: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Queridos, tem 3 coisas muito importantes nessa fala de Paulo, nesses 2 versículos. A primeira delas é a unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Estamos todos juntamente ajustados, ligados à mesma cabeça, que é Cristo. A segunda coisa que nós vemos aqui de importante é a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros, cada um exerce a sua função, cada um tem uma função específica, mas pertencemos ao mesmo corpo. E o terceiro ponto que a gente pode tirar dessa fala de Paulo, a mutualidade. Cada um exerce a sua função em função do outro. Isso é algo importante, que eu tenho uma função, mas a minha função não é para mim próprio, a minha função é para me exercer em função do outro. Pensa no corpo, o pé, por lá de cá o foco é melhor, o pé. Se o pé resolver não fazer a sua função, que é andar, o corpo vai ficar inércio, vai ficar estático, o corpo não vai em lugar nenhum. Da mesma forma que se o pé quiser ir e o joelho não fizer a sua função, as pernas não cumprirem a sua função, não vai ter equilíbrio. Se o coração resolve não bater, hoje eu não vou bater porque a orelha, ela simplesmente me magoou, o corpo morre. Se os olhos ficou com raiva da boca, porque a boca falou algo que ele não gostou, e quiser não enxergar, o dedinho minguinho, coitado, vai sofrer, porque vai tomar muita topada. Cada um, queridos, exerce a sua função em função do outro. Serviço, um papel principal do discipulado. Nós servimos ao nosso próximo. Irmã Marília. Sim, e pior que a irmã usou o mesmo exemplo que eu ia usar. A irmã Marília falou, né, que se todos são inteiramente importantes, todos são muito importantes. A irmã Marília falou que se o pé, o dedinho, se nós perdemos o dedinho, miguinho, algum dedo dos nossos pés, o equilíbrio, ele é afetado. O dedinho, minguinho do nosso pé, se nós perdemos ele, a nossa pisada se torna errada. E nessa mutualidade, era aí que eu usar esse exemplo, existe 2 perigos. 2 perigos. O primeiro dele é o complexo de superioridade. Eu sou o coração. Sem mim, ninguém vive. Acaba tudo. E existe o complexo da inferioridade, o dedinho minguinho. Sou tão pequenininho, ninguém vai sentir minha falta.
Eu não faço quase nada, ninguém nem me nota, só me nota quando eu bato numa quina de uma mesa, de um sofá, aí eles lembram que eu existo. Então, não vou fazer falta. Todos nós, cada um em sua função, é extremamente importante para o papel do discipulado da igreja. E é dessa maneira que a igreja vai se relacionando. A igreja, ela é um corpo de leigos, discipulados para servir uns aos outros. Hoje, a igreja tem pastores que são vocacionados e discipulados para fazer o seu trabalho, ou seja, nós temos os pastores que vão para os seminários, eles recebem instruções, eles são formados, eles são preparados para exercer esse trabalho que ele exerce no nosso meio. Mas o papel dos líderes é discipular aos santos para o desempenho do ministério. Somos todos sacerdotes reais. Isso Pedro já diz lá em 1 Pedro 2,9. Precisamos de uma nova reforma, trazer novamente o entendimento, para que nós possamos aprender a viver o discipulado do serviço. Jesus investiu maior parte do seu tempo discipulando seus discípulos. A igreja, ela não é uma massa de pessoas, ela é uma comunidade de discípulos. Nós não somos apenas um grupo de gente sentado ouvindo, nós somos uma comunidade em adoração que busca discipular as outras pessoas, discipular o nosso próximo. O crescimento numérico sem vida não é um crescimento saudável da igreja. A expansão contínua das igrejas sem um ensino profundo, ela enfraquecerá a igreja no futuro. Não importa o número, Bom seria que tivéssemos um grande número, e com certeza vamos trabalhar para que esse número seja grande na maior medida do possível. Mas é fundamental que esse crescimento grande, com esse grande número, ele cresça da mesma forma, em mutualidade, com entendimento e conhecimento. Porque nós podemos trazer atrativos e usar coisas carnais, como o pastor Everson já citou várias vezes aqui. Se nós usamos coisas carnais para atrair pessoas, quando essas coisas carnais acabarem, essas pessoas vão embora, elas não vão ficar aqui. Mas se nós usarmos coisas espirituais, se nós nos basearmos na palavra de Deus, numa adoração bíblica, no entendimento de quem está sendo adorado, centralizando Deus como centro da adoração, como deve ser, essas pessoas crescerão no entendimento correto, e pode acontecer o que acontecer, elas permanecerão firmes. Porque enquanto a palavra de Deus estiver aberta, estiver sendo exposta, já será mais do que o suficiente para que elas permaneçam aqui. Discipulado de forma correta, coerente, com conhecimento e entendimento bíblico, não com achismo, com estratégias humanas, mas discernimento espiritual da palavra de Deus. Dessa forma que a igreja se relaciona entre si. É dessa forma que a igreja cresce. Quero citar um exemplo para os queridos, e eu vou falar de forma correta, aberta mesmo, senão vai acabar causando uma falsa modéstia. Mas eu me orgulho muito dos adolescentes da nossa igreja, e dos jovens que estão aqui hoje, ministrando na nossa igreja. O entendimento da palavra de Deus criou responsabilidade nesses meninos. A gente vê aqui o Rick, o Rian, o Natan, a Brenda, a Manu. A gente vê Débora e Danilo, Pedrão trabalhando na mídia e na transmissão, Melissa entrando no ritmo, e todos os outros entrando aqui, compromissados com a obra de Deus. Crescimento de discipulado no Evangelho de Deus, na palavra de Deus. Você tem alguma dúvida de que esse discipulado funciona? Olha para os adolescentes da nossa igreja. Olha para os jovens da nossa igreja que estão na atualidade. Frutos de discipulado coerente,
frutos de um discipulado da maneira correta, um discipulado bíblico. Por isso, irmãos, que o projeto que o pastor tem anunciado, o projeto Um Só Corpo, de nós discipularmos mais dois da nossa igreja, é extremamente importante, porque os leigos, nós como os leigos, somos a melhor ferramenta para o discipulado. E quando nós exercemos esse discipulado, nós nos relacionamos entre nós mesmos. A igreja cresce em unidade, a igreja cresce em unidade, a igreja cresce em mutualidade. A igreja ela se relaciona com Deus através da adoração, a igreja ela se relaciona entre si através do discipulado, e a igreja ela se relaciona com o mundo. Sim, a igreja ela tem que se relacionar com o mundo. Mas Rafael, vai se relacionar com o mundo? Vai se relacionar com o mundo sim, porque a igreja se relaciona com o mundo através do testemunho. A maioria dos crentes não sabem o que é testemunhar. O que é testemunhar? Aí tem uma cadência de 3 palavras que vão trazendo sinônimos. Testemunhar, manifestar um fato por palavras ou atos. Testemunhar vem de testemunho. O que é testemunho? Declaração feita pela testemunha, pela pessoa que estava presente, ouviu algum acontecimento, prestar depoimento. Testemunho vem de testemunha. O que é testemunha? Pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa para Cristo. Vou repetir esse número. Apenas 5% dos crentes levaram uma pessoa até Jesus. Isso quer dizer, queridos, que de nós aqui que estamos aqui reunidos nessa manhã, entre nós aqui, apenas 5%, isso matematicamente dizendo, tá bom, queridos? É uma estatística. Apenas 5% de nós levamos uma pessoa até Jesus. Olhando essa matemática e essa estatística, num quadro mais perceptível, quer dizer que a cada 100 crentes, apenas 5 crentes levaram uma pessoa até Jesus. Esse número é desesperador. Que a cada 100 crentes temos 5 crentes testemunhando, enquanto os outros 95 estão fazendo o quê? Que não estão cumprindo o seu papel. Quando os crentes são revestidos com o poder do Espírito Santo, quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem o poder para testemunhar. Isso é bíblico. Não apenas os apóstolos testemunharam, mas também todos os crentes, e isso está como herança para nós hoje, porque nós somos salvos, nós somos redimidos para isso, para testemunhar, e isso é bíblico. Isso está registrado em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou fazer uma referência, queridos, baseado nesse texto aqui, para trazer uma reflexão. O texto começa dizendo Lucas, no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Vamos de novo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo desceu sobre vós, segura aí, e sereis o quê? Se o Espírito Santo de Deus está em você, você tem a obrigação de ser testemunha. E aí eu faço um paralelo invertido. Se nós não somos testemunhas, o Espírito Santo de Deus não está agindo em nós, ou através de nós. É por isso, queridos, que 95% dos crentes estão à deriva. Não entenderam ainda
que se o Espírito Santo de Deus está em mim, há uma ação necessária para que ele se torne ativo nas nossas vidas. E se o Espírito Santo não está agindo em nós, então, queridos, me desculpe a sinceridade, se eu não estou agindo de acordo com o que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida, eu estou vivendo a minha vida de forma errada. Os crentes foram pregando a palavra, receberam poder, foram batizados pelo Espírito Santo e foram pregando a palavra por todas as cidades. Os crentes, eles estão envolvidos com os descrentes todos os dias, e são eles que devem testemunhar. Nós estamos envolvidos com todo mundo todos os dias, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família, na nossa escola, quando você vai no supermercado, quando você vai num órgão público fazer alguma coisa, em qualquer lugar, quando você anda de ônibus, quando você anda de táxi, quando você anda de Uber, quando você anda pela rua, está de bicicleta, está caminhando no calçadão, você está na praia, em todos os lugares tem um descrente. Por isso que nós devemos anunciar a palavra, porque tem descrentes em todos os locais. E você sabe quem é o descrente? Você sabe quem é que não conhece a palavra de Deus? Eu não sei. A menos que a pessoa abra a boca dela e fala para mim que ela é evangélica, que ela é serva de Deus, eu não sei. Nós precisamos, queridos, nos relacionar com o mundo. Gostaria que um irmão abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Um outro irmão, Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. E um outro irmão, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mateus 5, 13, Mateus 5, 14 a 16, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Quem abriu, quem achou Mateus 5, 13, por favor. Queridos, a igreja precisa se relacionar com o mundo sendo sal. Uma influência invisível. Você já viu o sal? Quando você chega no restaurante, aí você pega, né? Aquela picanha, porque para mim comer picanha, Juan, tem que ser lá no restaurante. Você pega aquela comida e você começa a comer. Você sente o sal, você sabe que ali tem sal, mas você enxerga o sal? Depois que a comida está toda pronta ali na panela, você enxerga o sal? Eu não enxergo o sal, mas eu sei que ele está ali, ele influencia diretamente no sabor da comida. E nós, como sal da terra, nós precisamos influenciar o mundo de forma imperceptível. Nós devemos exercer esse relacionamento de forma imperceptível. Nós precisamos nos relacionar com o mundo sendo sal, dando sabor, dando sentido, conservando o que há de bom. Mateus 5, 14 e 16. Queridos, a igreja ela precisa se relacionar com o mundo sendo luz, uma influência visível. Como o sal é uma influência imperceptível, nós precisamos ser uma luz, uma influência visível, porque Jesus mesmo registrou essas palavras e disse que nós devemos ser luz para iluminar. E essa luz, ela não é para ser guardada dentro de uma caixinha ou debaixo de um cesto,
Não, ela tem que ser colocada num velador, aonde essa luz ela brilhe e ilumine toda a área, todo o campo de visão aonde aquela luz alcançar. E essa luz ela é perceptível, porque a luz ela é perceptível em qualquer situação. Se nós no domingo à noite apagarmos todas essas luzes aqui, colocarmos cortinas aqui para não entrar as luzes lá de fora, desligarmos aquele relógio lá que já está marcando o meu horário, que já está vencendo, que é digital, se nós acabarmos com todas essas iluminações, mas se o estabilizador estiver ali com uma luzinha pequenininha que ele tem, todos nós vamos perceber aquele ponto de luz, porque a luz ela é visível. Nós precisamos brilhar a nossa luz, nos relacionar com o mundo através da luz, sendo luz para indicar o caminho, Jesus Cristo, que é o único caminho que pode trazer a eles a reconciliação com Deus. Por isso que nós devemos brilhar essa luz e deixar essa luz brilhar e brilhar bem forte para iluminar o caminho, que é Jesus, apontar a Jesus para que haja reconciliação com Deus. Jesus é o único caminho, mas quem aponta o caminho das pessoas até Jesus somos nós que iluminamos o caminho. 2 Coríntios 2, 14 e 15. A igreja, queridos, precisa se relacionar com Deus, com o mundo, sendo perfume, uma influência notada. Nós somos o bom perfume de Cristo, queridos. Nós devemos perfumar. A gente canta isso, né? Com o bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. O bom perfume de Cristo, queridos, se torna algo agradável. Quando você está com uma pessoa, próximo a uma pessoa que tem um perfume cheiroso, gostoso, se torna agradável, não é? A gente sente esse cheiro e fala assim, nossa, que cheiro bom, que agradável, que bom estar aqui. A gente quer ficar perto das pessoas cheirosas, né? Coisa que é difícil aqueles que pegam um ônibus durante a semana, vindo do serviço, 6 horas da tarde, às vezes aquele perfume que 7 horas da manhã estava agradável, 7 horas da noite já não vai estar mais tão agradável assim, né? Mas isso não pode acontecer conosco, sendo o bom perfume de Cristo. O nosso perfume ele não pode ter tempo de validade. O nosso perfume ele não tem um tempo de duração, ele não tem um tempo de fixação, como os perfumes quando nós compramos. A fixação desse perfume tem que ser continuamente eterna. E o bom aroma tem que ser notado a todo tempo de forma agradável. A igreja ela precisa se relacionar com o mundo, sendo sal, sendo luz e sendo o bom perfume. Um dos pontos, queridos, interessantes desse relacionar com o mundo, é um dos pontos que eu acho que é um dos pontos que eu acho crítico do testemunho do Evangelho. O lar cristão, o nosso lar, deve ser o ponto crítico do testemunho do Evangelho de Cristo. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Atos no capítulo 2, um texto muito conhecido por nós. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, o partir do pão, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, aqui fala que eles permaneciam no templo, e uma observação interessante, unanimemente. Unânime quer dizer na sua totalidade, todos permaneciam juntos no templo. Mas há uma observação aqui, e Lucas ele testifica isso, é que quando ele fala que eles partiam pão e se congregavam de casa em casa. O lar, queridos, o lar é onde realmente nós vamos viver o Evangelho. Nós aqui dentro dessas quatro paredes, é fácil, é simples dizer que somos crentes, é simples dizer que nós adoramos a Deus, é simples dizer que nós seguimos o Evangelho, porque nós temos uma liturgia que nos induz a isso, mas é dentro da nossa casa, é no nosso lar, que nós temos a oportunidade de viver o Evangelho. Nós nos reunimos aqui, como igreja do Senhor, nós prestamos culto, nós recebemos o ensinamento, nós absorvemos através da exposição da palavra, nós aprendemos aqui, mas na nossa casa é onde nós praticamos isso que nós aprendemos aqui. Por isso que eu acho que o lar é um ponto crítico do testemunho do Evangelho. Viviam de casa em casa, dividindo o pão, compartilhando o pão, e em todos haviam singeleza do coração. E aí o povo, eles iam contando com a simpatia do povo, o povo ia olhando aqueles irmãos, aquelas igrejas, aqueles vários pontos de igreja, cada um em um lugar vivendo essa comunhão deliciosa, e aí eles iam contando com a simpatia. Ou vocês acham que o povo ficava lá na porta do templo, olhando como que os crentes viviam e falavam assim, legal, bacana, interessante isso, eu quero também. Era o viver a comunhão de casa em casa, o partir do pão, era testemunhando do Evangelho, vivendo o Evangelho fora das quatro paredes. Por isso que eu falei que é o jeito que você lava a sua calçada quando você está lá na sua casa, quando você está lavando o seu carro, quando você está chamando o seu filho, quando você está conversando com a sua esposa, quando você está respondendo o seu marido. O lar, a casa do crente, é o ponto crítico do testemunho do Evangelho, porque ali nós estamos fora dessa atmosfera que nos leva a querer estar sintonizados em Deus. Essa atmosfera, isso que nós vivemos aqui, ela nos induz a estar mais ligados a Deus. Rafael, você está exagerando. Eu falei, então vamos ver. A gente entra aqui no templo, a primeira coisa que nós fazemos no período para iniciar o culto, prelúdio, momento de oração. Vamos nos preparar para cultuar a Deus. E aí o liturgista vai abrir uma Bíblia, vai ler um texto, e aí ele vai pedir um hino, você vai cantar o hino, vai ler mais um texto, vai pedir para um irmão orar, vai pedir para outro irmão orar, de repente ele mesmo vai orar, aí vai vir um momento de louvor, vai vir um momento da exposição. Todas essas ações nos induzem, nos caminham a nos conectarmos com Deus, a estar em oração, a estar prestando em culto, estar em reverência. Quantas vezes da semana os irmãos eu pratico essa liturgia na minha casa? Talvez, quantas vezes praticar essa liturgia na casa é muito, né? Quantos desses pontos, qual desses pontos eu pratico durante o meu dia na minha casa? Queridos, quando nós estamos dentro do templo do Senhor, vivendo essa comunhão dos santos, é muito fácil viver o Evangelho. Dentro da nossa casa, o lugar onde nós vivemos todos os dias,
Esse é o campo que nós devemos viver o Evangelho, não aqui. Aqui nós aprendemos sobre o Evangelho, aqui nós somos discipulados, nós somos ensinados a viver o Evangelho, mas no nosso lar é onde nós praticamos o Evangelho. Todas as igrejas que crescem saudavelmente têm voltado as suas atenções para o ministério de leigos, para o ministério de discipulados, porque o leigo, ele bem nutrido, ele tem muito mais eficácia do que um momento desse de exposição de palavra. Exemplo que a gente tem de um crescimento de igreja que se basearam nessa questão de discipulados dentro de casa, cada casa como um ponto de pregação do Evangelho, os pequenos grupos. Um grande exemplo que a gente tem é a igreja que eu citei no início, a igreja da Coreia, a igreja presbiteriana de Sarang, da Coreia do Sul. Ela iniciou em 1978 com John Ox na sua casa, e hoje ela tem mais de 30 mil membros. Uma igreja que influenciou diretamente a vida social de uma cidade, onde os metrôs, os guardas, os transportes públicos precisaram alterar os seus horários por causa do grande número de crentes que estavam indo à igreja. Um discipulado, uma igreja que se envolve, que se relaciona com Deus através da adoração, uma igreja que se preocupa com uma adoração verdadeira, bíblica, uma igreja que se relaciona entre si, uma igreja que tem se relacionado com o mundo. Gostaria de encerrar fazendo 3 perguntas e algumas aplicações. A primeira pergunta, logicamente, vai ser baseado com o que nós falamos. Como você tem se relacionado com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a igreja? Como você tem se relacionado com o seu irmão, com o seu próximo? Você tem servido ao seu próximo? Como você está se relacionando com o mundo? Você tem sido luz, tem sido sal, tem sido bom perfume? Você tem buscado se relacionar com o mundo? Pensando nessas 3 perguntas, queridos, eu chego à conclusão de que o tempo em que nós dedicamos de relacionamento com Deus determinará todas as nossas ações do nosso dia a dia durante toda a nossa vida. O tempo em que nós gastamos de relacionamento com Deus determinará todas as nossas ações do dia a dia durante toda a nossa vida. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos tornamos íntimos dele. O meu interesse em se relacionar com o meu irmão deve ser com o único intuito de servi-lo no que ele necessitar. A minha maior satisfação é edificar o meu próximo. A minha recompensa em servir o meu irmão deve ser a satisfação em edificar a vida dele. O meu relacionamento com o mundo deve ser unicamente para levar a palavra de transformação e salvação, e não ser transformado e amoldado aos padrões pecaminosos. Queridos, isso aqui é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. O nosso único interesse em se relacionar com o mundo deve ser para poder mostrar o Evangelho e tirar eles da situação pecaminosa que eles estão. E não nós sermos amoldados à situação que eles vivem e viver como eles. Um exemplo disso, eu vou ser pai, já sou pai, né? Mas Isaac vai nascer ainda, está chegando. Mas aos que já têm filhos que já são pais e exercem de fato,
talvez vão entender isso melhor. Se você sabe que na sua rua tem uma família que, infelizmente, essa família mexe com algo que te desagrada, vai contra os seus princípios, talvez alcoólatras, talvez fumam, talvez mexam com drogas, ou algo parecido desse tipo. Você deixa seu filho ficar brincando com o filho desse casal? Você deixaria conviver? Naturalmente, especificamente, pelas expressões que eu vi, não deixaria. Por quê? Porque tudo que você está ensinando ao seu filho pode ser distorcido ali pela má influência, correto? Por que nós insistimos então em nos relacionar com o mundo dessa maneira? Por que nós queremos ter sociais com o mundo? Por que nós queremos ter momentos de lazer com o mundo? Por que nós queremos ter momentos de prazer com o mundo? Já parou para pensar que talvez o fato dos 95% dos crentes que não levaram pessoas até a Jesus é porque, ao invés de influenciar, estão sendo influenciados? As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é o que está na Bíblia, não é palavra de homens. Adoração, discipulado e testemunho não podem viver separadamente. Adoração, discipulado e testemunho não podem viver separadamente. Ou vive os três, ou não se vive nenhum. Não tem como. É impossível. Um leva ao outro, um puxa o outro, e cada um desses pontos é a consequência do outro. Adoração, discipulado e testemunho. Ou se vive os três, ou não se vive nenhum. A igreja, queridos, precisa ser esse corpo unido que nós somos, nos relacionando, primeiramente com Deus, nos relacionando entre nós mesmos e nos relacionando com o mundo, para que Deus seja glorificado através de nós, através da sua igreja, cada um cumprindo o seu papel, a sua função em função do outro. Com isso tudo acontecendo, a igreja de Deus crescerá em número, mas crescerá em entendimento e conhecimento da verdade de Deus. Que Deus possa abençoar os queridos na manhã deste domingo, que a palavra do Senhor possa achar a guarida nos corações dos irmãos, e que possamos pensar, como igreja, nós estamos vivendo o relacionamento? Nós temos nos relacionado de forma correta? Que o Espírito Santo de Deus possa mover nos nossos corações.